Oi, pessoal, bem-vindo ao nossa terceira semana de aula da disciplina Fabricação de Biscoitos, Massas, Salgadinhos e Produtos de Massa Folhada. No nosso terceiro capítulo, a gente vai literalmente colocar a mão na massa. A gente vai falar sobre a tecnologia de produção de massas alimentícias, certo? Então, a massa alimentícia, ela é um produto não fermentado e é apresentado de várias formas. E ele é obtido pela mistura mecânica da farinha ou semolina, né, de trigo com água fria ou quente, e ela pode também conter outros ingredientes como ovos, corantes, conservantes, e eles todos são submetidos a, adequados processamentos tecnológicos, né? Antes ou depois de acondicionados em embalagens apropriadas para preservação geral, né, dessa massa. Então, a qualidade das massas alimentícias, ela depende, antes de mais nada, da qualidade da matéria-prima utilizada na fabricação e além também do processamento e também da aplicação dos conceitos de boas práticas de fabricação. Então, uma massa de boa qualidade, ela deve ter um aspecto uniforme, além do aroma e sabor característico, e não pode apresentar-se fermentada ou rançosa, claro, né? E a classificação das massas, elas podem ser em massas curtas ou massas longas. Então, essas massas alimentícias, elas são designadas por nomes próprios de acordo com a sua forma. Então, pode ser pelo tipo também e pela substância adicionada. Então, a gente tem o exemplo do espaguete, da aletria, da massa com ovos, da massa com espinafre. Então, cada um é de um tipo de massa, né? Então, as massas, elas são divididas em 3 grupos: as secas, as frescas e as recheadas. Então, as massas secas, elas são divididas em 2 grupos, que é as massas curtas e as massas longas, né? Que eu tinha comentado com vocês. Então, essas massas secas, elas são industrializadas e elas não possuem um sabor muito definido, mas ela absorve muito bem o tempero. Então, elas ficam ótimas com molho de tomate, com azeite, com alho, com frutos do mar e outros ingredientes que vai do gosto de cada um, né? Então, dentro dessa subdivisão, as massas curtas, elas ficam melhor com molhos mais rústicos. Então, porque elas são mais cheias de curva e de buraco. E elas podem também, elas capturam melhor os pedaços e o sabor do tempero. E elas são também as mais indicadas para salada. Já as massas longas, por outro lado, elas ficam boas com alho, com azeite, tomate. E quanto mais fina, melhor para absorver os temperos. Então, essas massas frescas, elas são feitas com ovos e ficam boas com molhos suaves e com legumes também. Ou simplesmente com manteiga. Elas são bem saborosas. Mas nem toda massa que leva ovo é fresca. Então, algumas podem ser secas também. Como aqueles longines, essas daí, elas são secas. Já as massas recheadas, elas ficam deliciosas quando elas são preparadas no forno e são gratinadas. E tem vários tipos dessas massas recheadas, né? A gente tem o ravioli, rondelli, capelletti, conchiglione, tortellini, cannelloni. Esses são os mais conhecidos, né? Eu deixei nos materiais complementares alguns vídeos, não meus, mas vídeos de receitas de alguns dessas massas recheadas. Então são bem interessantes, acompanhem lá que ficou muito bom também, tá? Dica mais fácil, são dicas, né, pra gente poder fazer tanto a massa quanto a forma, né, dessas outras massas. Então, os principais ingredientes da massa alimentícia,
a gente tem... então, os ingredientes utilizados na fabricação das massas alimentícias, elas podem ser divididos em 3 grandes grupos, que é o trigo, a água e outros ingredientes. A gente vai falar um pouco sobre a farinha de trigo, que a gente já no começo lá acho que, se não me engano, no nosso primeiro capítulo a gente falou o que era farinha de trigo, mas eu vou falar mais um pouco com vocês. Então, entende-se por farinha de trigo, então, para efeito desse padrão, as farinhas especiais, as sêmolas também, ou semolinas, as farinhas comuns e as farinhas integrais. E elas são utilizadas em conjunto ou isoladamente. Então, a farinha é um constituinte que aparece em maior quantidade e ela é dosado, e ela dosa, né, os outros ingredientes em relação ao seu peso. Então, a matéria-prima mais indicada para a fabricação de massa é a semolina de trigo. E a durum, né? Esse durum, eles são grãos mais duros que possibilitam a obtenção da farinha mais grossa e de cor amarelada. Então, dependendo do tipo de farinha utilizada, as massas elas têm outras classificações também, que ela pode ser massa alimentícia ou macarrão, que ela é composta de farinha de trigo comum, ou sêmola, ou semolina de trigo, ou sêmola, ou semolina de trigo duro, né? E ela pode ser massa alimentícia integral ou macarrão integral, que é a farinha de trigo integral, ou a farinha de trigo duro, né? Integral também. Então, são as duas variações, o macarrão normal e o macarrão integral. Um outro ingrediente muito importante também para a massa alimentícia é a água. Então, para a fabricação de massas, é necessário que se utilize água potável e, se possível, com baixo teor de sais minerais, porque eles interagem com o glúten e influenciam a textura da massa. Então, a água ela deve ser clara, sem gosto nem odor e livre desses micro-organismos. Então, água potável. Então, visto que a qualidade microbiológica das massas, ela depende em grande parte da sanidade da água empregada, inicialmente, né, no caso das massas frescas. Outros ingredientes, né, lembra que eles são divididos em farinha, água e outros ingredientes. E nesses outros ingredientes entram os ovos e os corantes. Os ovos, então, assim, a adição de ovo nas massas alimentícias, ela confere a cor amarela e melhora a elasticidade da massa, e principalmente nas massas longas, e reduz também a quantidade de resíduo no cozimento. E com isso, consequentemente, né, a pegajosidade. Então, além de aumentar o valor nutricional. Então, o ovo ele é super interessante para a massa alimentícia, né, adicionando esse outro ingrediente. Já o corante, ele é permitido, só é permitido o uso de corantes naturais, né, ou idênticos aos naturais em massas alimentícias sem ovos. Então, na quantidade necessária para obter o efeito desejado. Então, a gente tem o beta-caroteno. Ele é um produto bastante caro e deve ser usado quando o objetivo primordial for o aumento do valor nutritivo da massa, porque ele apresenta uma atividade vitamínica também. Então, quando a finalidade for apenas a obtenção de cor, a gente pode utilizar outros corantes naturais. A gente tem de corante natural, a gente tem o urucum, né? Que é aquele pozinho vermelho. Mas existem também no mercado, hoje em dia, diferentes outras formas de corantes. Tem outras concentrações também e misturas. E apresentam um preço bastante inferior ao beta-caroteno. A gente não precisa ter só o beta-caroteno como o único corante, só pela propriedade vitamínica dele. Então, a gente tem outros no mercado. Então, para colocar outras cores, a gente pode usar vegetais desidratados em pó, como, por exemplo, o espinafre, beterraba, cenoura. Tem outros extratos vegetais também obtidos com o cozimento e a trituração. Então, isso a gente consegue colocar cor na nossa massa.
Fazendo tudo isso, a gente tem que ficar sempre atento aos parâmetros de qualidade. Então, o comportamento das massas alimentícias durante e após o cozimento é o parâmetro de qualidade de maior importância para o consumidor desse produto em todo o mundo. Então, além do sabor e do odor, estão incluídos nesses parâmetros o tempo de cozimento, a quantidade de água absorvida, as propriedades reológicas da massa, propriedade reológica entra a firmeza, a mastigabilidade, a elasticidade e as características da superfície. Essas características da superfície entra aí a pegajosidade e a desintegração e a perda de sólidos solúveis, né? Então, no processo de fabricação das massas, a gente tem a mistura. Na operação de mistura, os ingredientes eles são colocados em contato íntimo, podendo formar ou não um outro produto onde não seja mais possível identificar os componentes iniciais. Então a gente vai pegar o ovo, a farinha, misturar e a gente não vai saber o que é ovo e o que é farinha, certo? Então os equipamentos a serem utilizados, dependendo do tipo de ingrediente, depende do ingrediente que vai ser misturado também. Então, quando trabalha-se com produtos de farinha de trigo, além da homogeneização dos ingredientes, também a gente promove o amassamento da mistura, certo? Aqui tem dois equipamentos. Não tenho também em casa esses equipamentos. Isso daí a gente usa geralmente para quando a gente vai fabricar, para vender em uma quantidade maior, né? Mas é só para a gente saber que existem esses equipamentos para mistura da massa alimentícia. Tem também para o amassamento, né? A gente tem... Então, no amassamento, os ingredientes eles são dosados em uma masseira. E nessa masseira eles são misturados para obter uma mistura homogênea e tendo cuidado para que não ocorra a formação de grumos. Então tem que ser uma massa bem lisa. E essa massa ela permanece nessa etapa o tempo suficiente para que haja a absorção da água e o desenvolvimento do glúten. Então, na mistura da farinha com o ovo, a gente tem um amassamento, a gente vai fazer com que haja a absorção dessa água e com o amassamento, o constante amassamento, mexendo na massa, a gente desenvolve o glúten. Isso a gente aprende na prática, realmente, pessoal. E a cilindragem da massa. O que é essa cilindragem? Então, a massa cilindrada, ela segue para um par de cilindros com estrias retangulares dispostas perpendicularmente no eixo de rotação. Então, a massa laminada, ela é cortada na largura que a gente deseja. E quando passa por esses cilindros, né, e as fitas formadas, elas são cortadas no comprimento também que a gente quer, dependendo do tipo de massa que a gente vai fazer. Então, ele secciona o produto no sentido horizontal. Mas o que acontece? Eu também não tenho esse cilindro. Eu faço manualmente esses cortes. Eu fiz um vídeo aqui em casa, tá postado também para vocês aí. É um vídeo bem caseirão, onde eu faço uma massa simples de macarrão, uma massa básica. Com essa massa básica, eu consigo fazer diversos tipos de massa, de macarrão, certo? Então assistam, dão uma olhada e qualquer dúvida vocês me chamem, me perguntem, que eu respondo para vocês, tá ok? Obrigada, pessoal. Até a próxima semana.